Dia para você. Olá, muito bom dia, Carol, bom dia, Guilherme e os nossos queridos ouvintes CBN Campinas. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo. Nós tivemos notícias nesses últimos dias de casos bem antigos aí da questão envolvendo alguns processos judiciais, né? O Supremo Tribunal de Justiça enviou à Justiça Federal um processo contra o ex-prefeito de Campinas, Hélio de Oliveira Santos, por suposta fraude na licitação para ampliação do Hospital Ouro Verde. Foi um dos temas muito debatidos, inclusive que culminaram lá na frente em sua cassação. Com a decisão agora, a condenação contra o ex-prefeito e 2 ex-secretários na Justiça Estadual foi anulada, Bruno. Como é que você avalia esses desdobramentos e o tempo que a Justiça levou para dar uma resposta sobre este caso especificamente? Acho que primeiro, quanto ao tempo, é um problema, né, Carol? É aquele velho problema que a gente já falou aqui várias vezes, né? Você tem as decisões aí da Justiça que influenciam diretamente, ainda mais se tratando de pessoas públicas, né? Não vou entrar aqui no mérito se fez coisa errada, se não fez, não cabe a mim, obviamente, mas é mais analisando friamente a dimensão do tempo, né? Muito tempo de demora e em se tratando de pessoas públicas isso tem um preço muito alto, né, Carol? Porque você ficou anos aí impossibilitado, por exemplo, de disputar cargos públicos, você ficou anos aí impossibilitado de poder diretamente participar da política e isso por vezes é irreparável, né? Até difícil depois se você deseja fazer um retorno quanto a isso. Então a gente espera cada vez mais nesse país, não só em relação aos políticos, mas em relação a todos, que a justiça seja um pouco mais célere, né? E em relação a essa decisão do STJ como um todo, obviamente ela tem um impacto de A gente está. 2011, né? Bruno está nos Oi, ouvindo? retomou. Oi. Caiu Estou uma ouvindo, conexão. Se você puder voltar um pouquinho na sua fala. Sim, vou retomar aqui, né? Então, como eu estava dizendo, e ainda mais essa questão do tempo da justiça, né? Que é importante, a gente espera que ela seja cada vez mais célere, mais ágil aí nas decisões, porque se tratando de pessoas públicas, esse tempo pode ser vital até mesmo para o fim da sua carreira política, por exemplo. E uma outra questão que eu acho que é importante, né, Carol, que eu estava citando, vale destacar que lá atrás, em 2011, né, foi quando ocorreu o processo de cassação aí por ampla maioria da Câmara Municipal que foi envolvida diretamente no processo do Dr. Hélio. E isso, obviamente, é uma ação dentre outras, né? Porque vamos nos lembrar que há pouco tempo atrás nós tivemos aí novos desdobramentos da justiça envolvendo aí as questões relacionadas à Sanasa, envolvendo principalmente a esposa, né? A ex-primeira-dama também, que ainda está envolta em todo o processo judicial. Então, o que eu penso, Carol? Eu penso que a justiça, se ela for mais ágil e der as sentenças de maneira direcionada, você pode evitar dores de cabeça como essa de um tempo muito longo que depois muda toda a história. E o L é mais um dentre tantos históricos que a gente tem no Brasil, né? Você vai recorrendo, e quando chega à instância superior, às vezes a compreensão é completamente diferente. O atual presidente é mais um exemplo disso tudo, mas tem outros tantos casos por aí esparramados, né? Dentro desse caso também estão envolvidos outros personagens, que inclusive na manhã de hoje, um deles teve aqui contato com a CBN, o ex-secretário de Assuntos Jurídicos, o Carlos Henrique Pinto. Ele também foi condenado a 5 anos e teve como regime semiaberto e ficou aquela discussão na Justiça Estadual em 2018 para cá. O ex-secretário de Planejamento e diretor de obras, Flávio Augusto Ferrari Censo, também condenado, neste caso, a 8 anos de prisão, né? E dentre esses que eu estou citando, o Carlos Henrique, que é advogado, ele menciona aqui numa mensagem hoje pela manhã conosco, com a emissora, que ele pessoalmente, é claro, né? Se referindo à situação que ele está no processo em questão, considera-se injustiçado com as condenações na Justiça Estadual, diz que vai seguir em frente, mas ele também não concordou com o processo como foi realizado. Então, e aí abre margem para outra coisa, que é o questionamento e a reparação agora, ou seja, mais prejuízo para o Estado. O Estado já teve o prejuízo de demorar tempos para dar a sentença, as pessoas envolvidas, se de fato o entendimento final da justiça, após todas as instâncias aí que são possíveis recorrer, compreende que a pessoa não cometeu aquele crime, enfim, não está envolvida, agora você vai ter que pagar também, de algum modo, porque certamente os envolvidos entrarão na justiça, né? Quanto aos danos, né? Só que é o que eu insisto aqui dizer, em se tratando de quem tem carreira pública, Carol, como é que você repara isso? Você não repara, né? Você não repara porque muitas das vezes isso já
se tornou aí uma condenação indefinitiva e a pessoa saiu da vida pública e entrar novamente vai ser extremamente difícil. A explicação é algo dentro do direito que também me incomoda bastante, né? Quando ele diz assim, olha, a competência para julgar essa ação, ela é federal, não é estadual, por isso que envolve recursos aí do Sistema Único de Saúde, que, portanto, tem uma gerência federal. Poxa vida, né? É a mesma coisa de recorrer. Então, as interpretações também das leis brasileiras nos levam a situações como essa. Não só nesse caso político, mas nós temos processos que vão anos e anos para ter depois, lá na frente, uma explicação que seria ali na hora do protocolo do processo. Exato. E tem um adendo nisso tudo, né, Carol? Porque a gente teve uma mudança agora, semana passada, que vai impactar diretamente no que diz respeito à dimensão de fiscalização específica de transferência de recursos, que tem totalmente a ver com esse caso da construção do Hospital de Ouro, né, Verde? Que diz respeito a como essa fiscalização vai funcionar, né? Que vai se dar quase que uma espécie de fiscalização paralela, vamos dizer assim, né? Porque os tribunais de contas é que fazem toda essa análise, né, dos recursos que são transferidos para o município. Então, o Tribunal de Contas faz análise daquilo que o município está gastando com seus recursos próprios, faz análise das contas do prefeito, mas tem também essa dimensão dos recursos que vêm transferidos dos outros entes, né? Que, em tese, são avaliados de maneira paralela. Então, vamos simplificar. De repente, o prefeito ele foi ali as contas aprovadas, mas teve um recurso federal que o Tribunal de Contas já emitiu um parecer que não está legal, né, as declarações ali. Ou seja, você vai gerar mais imbróglio jurídico, mais confusão jurídica. E isso diz respeito ao que justamente você está citando, Carol, que é essa questão de recorre, não recorre, até onde vai, quem dá a sentença, quem não dá, quando essa história termina toda. E a gente vai vendo os prazos serem postergados e as interpretações mudando e isso impactando diretamente na política. Aliás, nesse exato momento que a gente conversa, a gente tem situações em que a justiça está definindo os rumos da política no Brasil de maneira extremamente incisiva, né? Isso desde o nível federal até o nível local, como a gente está contextualizando e trazendo para o ouvinte a esse caso agora do Dr. Hélio. E hoje temos a volta da Câmara, né, o início do ano legislativo. Estava olhando aqui a pauta, Bruno. O principal destaque, até por parte da própria Câmara, é a votação do projeto de lei que concede licença e abono às servidoras em situação de violência doméstica, familiar e contra a mulher, um projeto de autoria do prefeito municipal. O que você acha desse retorno e desse projeto? Eu acho que o retorno agora, os vereadores vão ter uma certa pressa, né, Guilherme? Acima de tudo, celeridade vai ser a palavra de ordem aí, porque como eu já havia dito na semana passada nesse espaço, o pessoal tem máximo interesse de que os projetos que estão aí tramitando sejam logo aprovados, até para de alguma forma eles tentarem obter os frutos, né, os louros disso tudo ainda em tempo hábil, pensando principalmente na eleição. E o projeto em si encaminhado pela prefeitura, esse em específico, eu estava dando uma olhada também, eu entendo ser pertinente, acho que é importante, né, e também sinaliza uma tentativa do Dário aí, de tentar transformar isso numa pauta positiva para ele, de algum modo, né, mostrando que há uma sensibilidade e uma preocupação especificamente com esse segmento. Eu acho que não vai ter grandes dificuldades também de ser aprovado, Fufé. Bom, a gente segue, tem sessão hoje à noite, amanhã é tema aqui do nosso cafezinho.